Eu sou Vinícius Ruiz, médico psiquiatra, e esse é o Cozinhando com o Seu Psiquiatra. Hoje a gente vai para mais um episódio do nosso Cozinhando com o Seu Psiquiatra. Trouxe uma colega lá da clínica, né, que a gente trabalha juntos há mais de 5 anos aqui em Bauru. Ela é psicóloga, né, a gente vai conversar de um tema que tá bombando bastante, né, nesse momento nas redes sociais, né, que é o burnout. Então, enquanto a gente conversa, a gente vai cozinhando. Aqui eu queria fazer o convite também, né, para vocês já nos seguir no YouTube. Estamos também nas redes sociais, né, Instagram, TikTok e no Spotify. E então, enquanto a gente conversa, eu vou fazendo algumas brusquetas, né? Como vocês podem ver, a Simone é super chique. Então, trouxe uma comida mais chique para ela também. Quer se apresentar pra gente? Olá, boa tarde. Eu sou Simone Bandelli, sou psicóloga da linha analítica junguiana e tenho uma parceria muito legal com o Vinícius, onde trabalhamos juntos há alguns anos e tem dado muito certo, né, Vini? Sim. Estamos há bastante tempo junto, dividindo bastante paciente, né? Eu acho que essa relação entre psiquiatra e psicólogo assim, é fundamental pro tratamento funcionar, né? Antigamente a gente separava muito, mas hoje a gente vê que nenhum dos dois consegue jogar sozinho esse jogo. E vamos lá então, enquanto a gente vai fazendo a nossa brusqueta, a gente vai conversando um pouquinho sobre burnout. Tava pesquisando, né? A gente conversou um pouquinho essa semana sobre esse tema. E a gente define o burnout muito voltado ao ambiente de trabalho, né? Quando a gente pensa no diagnóstico, ele é voltado ao ambiente de trabalho. Mas a gente tem dividido muito paciente que não chega especificamente com esse esgotamento relacionado ao trabalho em si, né? A vida também tem bagunçado bastante, exigido bastante, né? Como que você tem visto essa chegada dos pacientes? Eu sinto que cada vez mais no consultório, essa é uma queixa cada vez mais frequente, né? A gente vê que as pessoas chegam no estado de esgotamento crônico, né? Que vem pela demanda do dia a dia, pelo excesso de tarefas que hoje em dia exige, né? As pessoas desempenham vários papéis sociais e todos esses papéis demandam muito, sempre com nível de exigência muito alto, de muita produtividade, e eu não posso falhar, eu tenho que ser cada vez maior. E aí o paciente chega no consultório com uma queixa assim: eu tô cansado, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, eu não tenho mais energia para realizar nem as coisas que me dão prazer e nem as coisas que eu preciso fazer, né? Então isso tem acontecido cada vez mais frequentemente no consultório e eu atribuo muito isso ao modelo de vida que a gente tem hoje, né? Excessivamente exigente, né? Quando a gente olha, né, e pensa na imagem, assim, do burnout, é aquela cabeça de fósforo queimada, né? Então, é como se a gente tivesse acendido tanto aquele fósforo que agora, a partir daquele momento, ele não tem mais. E a gente correlaciona muito esse estresse crônico mesmo, sabe? Porque o estresse, né, ele vai levando... Quando ele é um estresse agudo, a gente se adapta. O problema do burnout é que é aquele estresse que a gente não vê saída, né? Então você tá num ambiente de trabalho e a pessoa continua e ela olha pra frente, mas é o trabalho dela, vai ficar a vida inteira fazendo aquilo, né? E aí eu converso muito sobre, às vezes, ressignificar a relação com o trabalho, né? Pra gente olhar o trabalho de uma maneira diferente, assim. Como que você costuma abordar o paciente quando ele chega, né? Porque eu falo que é trocar a asa do avião em movimento, então... O paciente ele já chega no estado geralmente bem deprimido, né? Com essa falta de energia, com esse cansaço extremo. E aí, o que a gente vai conversando? Primeiro a gente tenta identificar a causa, né, desse estresse, desse cansaço, dessa falta de energia. Então nós vamos identificando. O que eu vejo hoje mais frequentemente, apesar de a gente ter estresse de várias ordens, ser mãe, trabalhar fora, de repente cuidar de um parente que está precisando e somar tarefas, mas eu vejo hoje muito frequentemente mesmo voltada para o trabalho. Né? Porque assim, e ainda a gente tem as redes sociais que vão intensificando isso. Não, porque a pessoa, quanto mais ela produz, ela vai viajar, ela vai ter dinheiro para comprar viagens, ela vai poder fazer as coisas mais prazerosas, adquirir mais coisas, né? Então, assim, hoje os pacientes chegam, a maior parte deles com esse quadro voltado para o trabalho somado a outros fatores
da vida cotidiana, porque não é assim, eu paro minha vida, eu trabalho e depois eu volto. Enquanto você tá no trabalho, seu filho tá na escola, alguém tá precisando de você para alguma outra coisa, a vida não é compartimentalizada, né? Cada hora acontece uma coisa. E as pessoas, eu acho que deixam para buscar uma ajuda a hora que elas já não estão aguentando mais. Para mim, eu brinco, né, que o paciente nunca procura ajuda quando ele tá mal, é quando ele tá muito mal. Então ele já tentou passar, né, diversos tipos de tratamento, que tem seu respaldo também ali, mas que ele busca, né? Porque parece que ele tem a sensação de estar sendo fraco, né? Exato. Então, eu vou dar conta. Exato. Meus pais deram conta, as pessoas nas redes sociais dão conta. Então, essa comparação faz isso também, né? Tem aquela questão do comparar almejando onde eu quero chegar, e tem a questão do todo mundo consegue a minha volta, né? Mas a gente nunca sabe a dor do outro também, Exato. né? Porque eu acho que as redes sociais trazem muito esse reforço, né? Eu acho que essa questão para as redes sociais, que é uma coisa que está muito em cena, a gente vai acabar falando bastante aqui, porque acaba sendo um padrão a ser seguido. E para as redes sociais só vai que é belo, só vai que é bonito. Ninguém coloca, hoje eu acordei triste, hoje eu acordei cansado. As pessoas só colocam as coisas boas. E isso eu costumo dizer que vai subindo a régua. E aí a pessoa acha que ela tem que cada vez mais produzir e que o sucesso vem associado a esse excesso de produção e não a qualidade de vida. E tem a questão, né, que é inversamente proporcional. A gente entende que produtividade é fazer por mais tempo, né? E aí, se a gente olhar, eu falo sempre isso na consulta, os grandes CEOs de empresas, eles têm hora de descanso, né? Então, eles param por alguns momentos, tudo. Por quê? Porque eles entendem que produtividade é qualidade. Então, aquele meu tempo, quando for necessário que eu me doe, aí eu vou me doar. A gente não, a gente acha que então vou empurrar algumas horas ali para um pouquinho mais para frente, né? Porque eu dou conta. Daí 2 dias a gente dá conta, mas depois isso vai se tornando improdutivo, né? A gente vai fazendo, eu falo que é como se a gente fizesse a mesma coisa em mais tempo. Aí vem aquela sensação de tô sendo mais improdutivo. Aí eu faço o quê? Aumento mais o tempo, né? E o trabalho invadiu a casa das pessoas hoje, né? Eu falo, o celular, né, ele vem aí como uma tentativa, o home office, né, de flexibilizar o trabalho, mas acabou nos tornando hiper disponíveis, né? Com certeza. Às vezes o paciente busca a gente 11h30 da noite e a gente fica nessa angústia, né? Respondo. E daí se tiver muito mal, né? Como é que eu faço? E acho que isso para todas as profissões, né? A gente vai marcar às vezes, né, um nutricionista, daí a gente fala assim, nossa, esqueci de marcar, 8h30 da noite, deixa eu mandar uma mensaginha que é coisa rápida. Mas se todo mundo pensar assim, né? Eu acho que essa questão do home office que veio pós-pandemia com toda a força, né? Eu acho que traz muito essa questão de não conseguir estabelecer os limites entre o trabalho e a casa, né? Eu atendo, assim como você também, muitos pacientes online e a gente vê. Você pode estar tanto no Brasil quanto em outros países, quanto num cargo alto executivo, quanto uma outra profissão qualquer. A tecnologia, o celular, ele está disponível 24 horas, né? Então é isso. Apita o WhatsApp, né? Aquela ânsia de já querer ver aquela mensagem, de já responder. E isso acho que tem disparado muitos fatores de ansiedade também, né, Vinícius? Perfeito. Assim, em relação... Hoje todo mundo tem muito mais ansiedade porque o que chegam de estímulos o tempo inteiro é muito grande, né? Tem paciente que no meio da consulta toca o celular dele, ele já fica naquela ansiedade. E aí, a gente percebe, né? Eu espero, mas é falta de educação eu pegar o celular porque eu tô na consulta. No meio da consulta, falando sobre isso, ele fala, tá vendo como é a minha vida, né? A gente perceba. E aí a grande questão é, deixe seu celular tocar, seu celular pode esperar, faça a sua consulta. Que eu acho que a dificuldade das pessoas é limitar esse tempo. O celular vai apitar, mas eu posso esperar para responder a essa mensagem, até o e-mail que chega no celular, porque hoje realmente tem tudo no celular. Tem e-mail, tem WhatsApp, tem outros tantos aplicativos que tudo chega ali. E a pessoa já tem aquele ímpeto, né? Aquele impulso de imediatamente responder. Então, quando a gente pensa numa proporção do home office, que a pessoa tá 24 horas em casa, onde a casa
e o ambiente de trabalho são o mesmo, né? Meu paciente hoje, inclusive, veio com esse relato, né? Simone, eu tava trabalhando até meia-noite. Eu tô trabalhando o meu escritório é dentro do meu apartamento, eu sou autônomo, e eu, meia-noite, 1h da manhã, eu tava trabalhando. Eu não fiz mais atividade física, eu abri mão de jogar meu futebol que eu gosto, e eu tô ali 24 horas envolvido com o meu trabalho. Aí ele chegou hoje, ele falou, eu tive uma crise de pânico, e essa crise de pânico fez com que eu parasse e fosse rever essa minha postura. E eu decidi que eu vou abrir mão, parte do meu trabalho, para conseguir preservar minha saúde mental. Eu falei, nossa, esse já chegou mais pronto. Porque é isso, né? A gente tem a impressão de sempre conseguir, né? Mas eu comparo também ao atleta. O atleta, ele tem momentos ali dos treinamentos, né, que eles precisam estar mais intensos. Então, eles pegam e fazem treinos mais intensos. Em outros momentos, eles tiram o pé. Então, eu brinco. Perfeito. O Bolt era bom porque ele ganhava todas as provas? Não, porque ele ganhava as principais. Só que a gente, né, meros mortais, não somos o Bolt, não somos os Phelps, né? A gente acha que a gente sempre vai dar conta de tudo. E aí, o que acontece? A gente quebra. Só que o atleta, ele machuca como, né? Ele machuca fisicamente. E a gente machuca psiquicamente, né? Daí tem essa quebra, né? De funcionalidade, assim. Então, é irreal a gente entender, né? Que a gente sempre vai dar conta de tudo. E eu falo também para os pacientes de home office, né? A gente vai ter que fazer como se fosse no ambiente de trabalho. Vai colocar horário, a gente vai ter que ter horário de descanso, o horário do cafezinho que na empresa você faria, né? E tentar manter uma rotina como se estivesse fora de casa mesmo. Porque hoje, quem olha de fora, né, o patrão, ele não tá ligando, né? E aí eu vejo, Vinícius, que vem a culpa, né? Quando a pessoa para fazer o cafezinho, para desligar o notebook ali, a ferramenta de trabalho às 18 ou para fazer o café, ela fala, mas eu podia estar produzindo um pouquinho mais. Se eu fizesse um pouquinho mais, será que isso não iria me trazer mais resultado? Né? O que eu vejo hoje é a falta de limites da pessoa entender que essa demanda, essa entrega excessiva que estoura os limites, ela não vai trazer mais produtividade. É esse que eu acho que é a grande dificuldade das pessoas. Ela acha que se ela não parar para o café, se ela não parar às 18, se ela não parar para fazer uma atividade física, ela vai produzir mais e ela vai ter mais resultado. Isso é ilusório, né? E o trabalho vai estar lá no dia seguinte, né? Porque a pessoa pensa assim, eu vou acabar com o meu trabalho hoje porque amanhã vai ser um alívio, né? Mas no outro dia tá lá. Eu brinco assim, gerente de banco. Se ele cumpre a meta do mês, ele ganha um parabéns, ganha uma bonificação e uma meta maior no mês seguinte, né? Então é algo que não tem fim. E aquilo, a gente não pode ser hipócrita, dinheiro importa, a gente sabe, né, que hoje tudo é caro, a gente vive num mundo capitalista que precisa ter dinheiro. Mas o quanto vale a pena, né? Porque se a gente quebra também, como que a gente vai conseguir esse dinheiro daqui 2, 3 meses, né? Isso muda bastante o prognóstico. Puxando uma sardinha um pouquinho para a psicologia analítica, né? A gente costuma entender, falar um pouco sobre a aderência da persona, né? O que é a persona para o Jung? São os papéis sociais que a gente desempenha. Então, o papel de filha, de mãe, de pai, de neto, de profissional, de amigo, né? Dentro da sociedade, no meio que a gente está inserido, a gente desempenha vários papéis. Quando a aderência de um papel, né, ele impregna mais na nossa personalidade, onde você vê que, assim, a maior parte do tempo você está desempenhando o seu papel profissional, os outros papéis sociais estão sofrendo. Eu tô sendo menos filha, eu tô sendo menos amiga, eu tô sendo menos mãe, né? Então, esses excessos geram um desequilíbrio psíquico necessariamente. Não tem como não ter um desequilíbrio e não começar a gerar sintomas a partir daí, né? Sim. E falando da persona, né, eu acho que eu tenho uma comparação, eu não sabia da parte técnica, né, mas que eu falo que é como se a gente tivesse uma barra de produtividade. Então a gente tem um X de produtividade. Aquele X a gente vai ter que dividir ele, né, para tudo que a gente tem que fazer. Então se eu tenho família, se eu tenho o trabalho, né, lazer, e a gente vai
cada época Distribuindo, né? distribuindo. E essa distribuição é dinâmica também. Então, vou fazer uma prova, vou fazer um vestibular. A gente vai ter que aumentar esse X aqui, né? Naquele momento, para a parte do estudo. A gente vai acabar tirando um pouquinho de convivência social, vai tirar um pouquinho da convivência familiar, né? O grande problema é essa sustentação. Então, quando a gente sustenta muito em um lugar só esse nosso foco, né? Porque a gente acaba fazendo uma inversão, que a gente trabalha para viver, né? A gente trabalha para viver e acaba invertendo, então, vive para trabalhar. São 14 horas, né? Hoje tem estudo que fala que 2/3 do nosso tempo é gasto no trabalho durante a semana ali. Então, a gente tá tendo essa inversão, né? E isso, cronicamente, vai trazendo esse esgotamento, né? Que eu acho que é o que leva ao burnout mesmo, né? Que é essa continuidade, né? Que nem, é o vestibular. Então, eu vou estudar 2 anos pro vestibular. Eu consigo sustentar por esse 1 ou 2 anos. Agora, quando isso se torna realmente crônico, como você disse, não é agudo, naturalmente não tem como, porque não tem uma noite de descanso mais que vai fazer você recuperar, porque tá tão esticado esse tempo que nada do que você faz vai ter condições de recuperar. Nem férias, né? Nem férias. Perfeito. Não tem condições. E tem um outro tema, né, que a gente vê muito no consultório e hoje tá assim, acho que a maior procura pelo psiquiatra é isso, né, que é o TDAH. Porque um dos sintomas desse esgotamento também é dificuldade de concentração, né, dificuldade de rendimento. E a pessoa vem com essa dúvida, né, será que eu tenho TDAH? Porque eu não consigo prestar atenção em nada, não consigo ler nada, né? Então, às vezes a procura não é nem porque eu tô esgotada, né, mas porque eu acho que eu tenho TDAH. Você tem recebido bastante TDAHs lá? E assim, né, os TDAHs que não são TDAHs. E aí a gente vê fazendo uma entrada também da busca pelo Venvance, né? Porque aí assim, né? A gente vê que o Venvance, que é uma medicação usada para o tratamento do TDAH, tô até invadindo um pouco essa área, mas o que eu vejo, né? As pessoas veem assim, é um remédio que ajuda a aumentar a produtividade. Né? Então, assim, parece que as pessoas até desejam ser diagnosticadas com o TDAH, né? Porque aí vão poder fazer uso do Venvance e usar isso como uma ferramenta para aumentar essa produtividade que a gente vai falando, né? Vem falando que vou produzir, né? Mas a primeira queixa que as pessoas veem eu acho que eu tenho TDAH. E é engraçado esse uso do Venvance, e eu converso muito disso com os pacientes, que se a gente faz um mau diagnóstico, né, se a gente não faz o diagnóstico correto e trata mesmo esse momento como TDAH, a longo prazo a gente vai atrapalhar o paciente. Por quê? Porque o Venvance ele vai aumentar a produtividade do momento, né? Então você consegue aumentar essa produtividade, mas a gente não sustenta esse aumento. Eu dou um exemplo. Às vezes chega um nutricionista, né? Ele fala assim, eu tô conseguindo fazer 2 dietas por semana, por dia, mas eu atendo 10 pacientes por dia. Daí a gente vai lá ver, né? Ele, quero fazer uso do Venvance. Toma o Venvance. Ele vai conseguir fazer 20. Só que depois de um tempo ele volta e fala, tô fazendo 2 de novo, né? Então tem essa percepção de eu consigo mais com o Venvance, mas a longo prazo ele quebra, né? Não existe um neuroaprimoramento, que é muito que as pessoas buscam hoje, né? Então e assim, muito falho. Tem aquela questão das soluções rápidas, imediatas, né? Eu tô com isso, então eu vou tomar isso, e aí a importância da psicoterapia junto com o uso da medicação e vice-versa, né? Porque as pessoas buscam esses resultados imediatos e não se conhecem, né? Porque eu acho que dentro de toda a base de tudo, né? De um processo terapêutico, da identificação, que nesse paciente trouxe hoje, olha, eu tive um pânico e eu resolvi que eu vou parar. Opa, ele conseguiu entender que é o limite. Por quê? Um paciente que está bastante tempo em terapia, ele consegue ter esse autoconhecimento e se perceber mais rapidamente, né? Do que aquele paciente que chega de primeira mão já com todos os sintomas instalados. E aí a gente tem que fazer esse processo de autoconhecimento para ele descobrir os limites, né? Onde é que estão essas falhas? Então, o processo terapêutico nessa questão do autoconhecimento, eu acho que ele é essencial, e não porque as pessoas vão buscar o Venvance, vão buscar o resultado imediato. Tem que vir somado, né? Porque descobrir os seus limites, eu falo que é a maior ferramenta que existe, né? Descobri-los e também pontuá-los, né? Usar.
Que às vezes a gente até sabe, né? Mas daí vai, não, mas só mais um dia. E eu acho que a importância da psicoterapia é esse olhar também a longo prazo, no sentido de quando eu tô mal, eu percebo, né, que estão invadindo, mas depois eu melhoro, eu vou voltando a alguns ciclos, né? Então, agora eu tô bem, já dá pra eu trabalhar um pouquinho mais, já dá pra eu ficar uma hora a mais. E quando vê, a gente tá fazendo as mesmas coisas, né? Eu falo que a importância do tratamento é a gente se tornar uma terceira pessoa. A primeira pessoa adoeceu, a segunda pessoa tá adoecida, então a gente tem que aprender com isso e construir um novo funcionamento, né? Eu acho que, falando do autoconhecimento, uma coisa bastante importante pra gente trilhar, né, é descobrir quais são as personalidades, né, a gente saber quais são as personalidades mais predispostas a entrarem no estado de esgotamento, no estresse crônico e até no burnout, né? Que aí eu acho que vem a questão, as pessoas que são perfeccionistas, né? As pessoas que se cobram demais, as pessoas que são extremamente responsáveis, né? Aquelas pessoas que a gente percebe com traços obsessivos de personalidade, eu acho que esses são campeões, né? Que a gente percebe assim, não, eu vou executar essa tarefa e essa tarefa precisa ser perfeitamente executada. E aí, com um traço obsessivo um pouquinho mais aparente, ela vai conferir. Então, isso vai demandar muito mais tempo para ela executar a tarefa no estado de perfeição e depois ainda vir fazendo a conferência se aquilo está perfeitamente executado, né? Eu falo que a personalidade obsessiva, ela tem um duplo gasto de energia. Exato. O de executar e o de conferir aquilo que ela executou. E de tornar perfeito, né? Porque a gente fala que a personalidade obsessiva é uma das que mais adoecem, né? Porque ela tem a necessidade de controle. E a gente sabe que a vida não tem esse controle. Então, a qualquer momento que sai ali do controle, há um sofrimento muito grande, né? Tanto ansioso, às vezes uma questão que vai para um lado depressivo também. Hoje a gente fala, né, de um contínuo entre ansiedade e depressão. Então a ansiedade vai gerando, né, por questões hormonais, vai gerando esse esgotamento que leva para uma depressão até um pouquinho diferente, né? Não é tão triste, mas aquela desanimada, sem energia, sem força para fazer as coisas, perde prazer em atividades antes prazerosas, né? Então que seriam os mesmos, uns sintomas parecidos com o do burnout, mas aí relacionado a toda a vida. Então a personalidade obsessiva é uma das que mais adoecem, né, assim, para essa linha aí de sofrimento ansioso, depressivo e também do burnout, né? Não tem jeito. Consequência, né? Vai numa graduação, né? Vai graduando ali para chegar nos transtornos mais pesados. Até porque, né, daí entra no nosso próximo tema, né, que é a questão da obrigação do autocuidado, né? É uma personalidade também que torna os momentos de lazer uma obrigação, que torna a atividade física uma obrigação. Então a gente vê, né, que a gente fala para os pacientes, preciso que você faça uma atividade física, vai ajudar a mudança de estilo de vida. Daqui a pouco ele está fazendo aquela atividade física mais um trabalho, né? Então ele quer ser o corredor de meia maratona. Quer pegar pódio todas as corridas. Treinos todo dia, não pode falhar na planilha, né? Então aquilo que era para ser um prazer também se torna uma obrigação, né? Não sei como que tem sido, assim, quando você conversa com esses pacientes. Né, que as pessoas, primeiro assim, parece que as pessoas, eu falo até com mais idade, as pessoas um pouco mais velhas, elas não têm muito hábito o costume de fazer atividades físicas, né? E o pessoal muito mais jovem, eles já praticam a atividade física de maneira excessiva, né? E aí vem as lesões, e aí a pessoa tem que parar porque ela tá com a lesão, ela tem o tempo de recuperação. Então, assim, são dois extremos, né? E quem tá no meio de tudo isso é quando vai para um processo terapêutico mesmo, ou ao psiquiatra, e a gente indica, olha, atividade física é essencial como parte do tratamento, né? Liberação de hormônios, restabelecimento de uma rotina mais saudável, e as pessoas acabam transformando isso realmente numa tarefa, às vezes com característica objetiva. Todo dia, tal horário eu tenho que ir, eu tenho que fazer aquele treino. Gera sofrimento, né? Gera sofrimento, e quando não se consegue cumprir, gera culpa, né? E eu costumo dizer que existe aquele ciclo, né? Eu tenho culpa, eu tenho mais ansiedade. A ansiedade faz com que eu execute as coisas com muito mais intensidade. Se eu tenho uma quebra, eu não consigo executar, vai me gerar culpa, que gera ansiedade, e aí esse ciclo fica montado, né? Entre culpa, ansiedade e autocobrança, né? E aí qualidade de vida
E a culpa é um dos principais sintomas, né? Se a gente olhar pro burnout, assim, porque vem muito disso também, a culpa do descansar, né? Eu acho que isso é pra todo mundo, né? A gente se inclui também. Por exemplo, às vezes você tá descansando em casa, né? Assistindo um filme e fala, nossa, eu não fiz uma receita, né? Daí você vai, liga o computador, tem que entrar... E quando vê... E aí o computador tá em casa, dá pra fazer receita em casa. Aí você pega e fala, também já deixa eu fazer esse prontuário aqui. Você vai, quando vê, foram 1, 2 horas que você tava descansando, assistindo um filme, um jogo, alguma coisa, e você entra nesse trabalho, né? Porque a culpa vai engolindo a gente mesmo, sabe? Pra atividade física é a mesma coisa, né? Aquilo que era pra ser um prazer começa a se tornar culpa. E a pessoa daí não sai do ciclo, né? Fica nesse ciclo ansiedade, culpa, mais produtividade, ansiedade, culpa, produtividade e se perde nisso. E aí é o ciclo perfeito do adoecimento, né? Aí tá montado o ciclo perfeito pra adoecer, né? Falta a cereja do bolo que é parar de dormir, né? Ela fala, pelo amor de Deus, lembra que eu existo, olha pra mim um pouquinho, perfeito, né? Perfeito. Exatamente isso. E entrando na nossa última parte, né, que seria sobre o tratamento. Como que é essa abordagem inicial do paciente, né? Porque eu vejo que, assim, o paciente ele chega lá, ele entende que a produtividade dele está sendo um problema, só que ao mesmo tempo ele não quer diminuir essa produtividade, né? Então também ele quer que a gente, aquele exemplo que eu falei, né? Troca a asa do meu avião, mas eu quero continuar voando. E aí a gente tem que começar a lidar com essas questões. Como que você aborda com o paciente quando ele chega nesse geralmente eu faço assim, o paciente chega com a queixa principal, né, que é essa questão do eu não tô me sentindo bem, eu me sinto esgotado, tô muito cansado, e a anedonia, né, que é a ausência do prazer, da pessoa não conseguir mais sentir prazer em nenhuma atividade que ela faz. Aí eu costumo pensar juntos, né, como que esse processo foi construído, porque essa é a ponta final do processo, né? Mas como você foi construindo isso para chegar nesse ponto desse estado, dessa anedonia, desse esgotamento, dessa falta de energia? Então, geralmente eu vou fazendo, olha, eu tinha uma vida assim, e aí eu fui colocando trabalho, eu fui para a pessoa se conscientizar, que eu penso que a base de um tratamento é a conscientização, é a pessoa, não eu dizer para ela, né, eu dar ferramentas para ela entender como ela construiu esse processo e juntos irmos descobrindo a desconstrução para a busca do equilíbrio. Ela vai continuar sendo produtiva, ela não vai ter perdas, porque aí ela fica com aquela sensação, né? Eu vou perder minha produtividade. Não, você não vai perder sua produtividade, você vai ter uma produtividade muito mais justa, muito mais interessante e com resultados melhores, né? Porque se ela achar que ela só vai deixar de produzir, ela vai associar a perda. Ela vai achar, eu tô perdendo. E muitas pessoas falam, eu vou vir pra terapia, eu vou deixar de ser quem eu era. Não existe essa possibilidade. Né? A gente não muda a personalidade de ninguém. A gente apara, né? Como se fosse uma árvore. Você apara, lapida aquilo que tá em excesso. Né? Então, eu acho assim, essa questão da construção da conscientização. Olha, a trajetória que você fez para chegar até aqui, vamos retomar e vamos aparar esses excessos para voltar a ser você continuar produzindo, continuar tendo os resultados que você tem. Se você quer passar no vestibular, se você quer subir de cargo na empresa que você tá, né? Ostentar uma carreira melhor, ok. Mas você precisa estar bem para fazer isso, porque senão não vai conseguir. Perfeito. E eu acho que entra muito na questão do inverter um pouco como a pessoa enxerga a produtividade, né? Que produtividade não é mais, é com mais qualidade. E é difícil a gente convencer a pessoa que tá na sua frente ali, né? De, você tá quebrando, então você tá fazendo menos, né? E se continuar nesse ritmo, vai ser cada vez menos. Então a gente vai precisar ter mudança, sim. Não é que a gente vai conseguir fazer você melhorar e ao mesmo tempo você continuar nesse ritmo que você tá e agora eu tô bem, né? Não segue por aí. Não é possível, né? Eu sinto assim, às vezes as pessoas têm receio e me perguntam, mas você vai me deixar uma pessoa diferente? Não, só vou te ajudar a ser melhor. Perfeito. Porque não tem como, né? Eu falo que a estrutura, a personalidade é a estrutura, é o alicerce. A gente pinta uma casa, a gente troca uma telha, mas o alicerce, a personalidade, ele tá ali. E que isso, que é a essência, não
não é ruim, só tá em desajuste. É isso. Né? Então a gente não tem que virar ninguém do avesso, a gente não tem que mudar nada. A gente tem que ajustar o que não tá bom, sempre com o objetivo da qualidade de vida. E o Jung, né, puxando sempre sardinha pro meu lado aí, o Jung ele fala, né, o processo de individuação é você tornar-se o melhor de si mesmo. E o processo terapêutico, ele encaminha sempre para isso, né, para você despertar aquilo que tem na sua essência, aquilo que você já tem em você, para você conseguir ao longo da vida. Eu costumo brincar, se a gente vivesse 200 anos, a gente teria todo esse tempo para se aprimorar, porque enquanto estivermos aqui, é uma oportunidade de aprimoramento e tornar-se melhor de si mesmo, que eu acho que é a ideia principal. Né? Que legal, muito bonito. E é isso, né? O nosso papel, acho que como profissional de saúde mental, né, é ajudar o paciente no caminho dele, né? Eu falo que assim, o papel do psiquiatra, do psicólogo não é resolver as coisas, né? Não é tirar obstáculos, mas trazer o paciente para aquele caminho, para aquela jornada dele, né? Encontrar ferramentas para lidar com os obstáculos. Que são deles as ferramentas, né? E aí a gente trazer para a consciência, né, essas ferramentas para ele conseguir lidar melhor com os obstáculos que com certeza vão surgir. Inevitáveis. Perfeito, né? Perfeito. Sensacional. E até seguindo essa linha, né, do que a gente conversou, quando o paciente procura o psiquiatra, né, tem a questão também do medicamento, né, que foi a caixinha, né, da semana, que ele vai no psiquiatra e fala assim, mas esse remédio não vai mudar minha personalidade, né, não vai fazer eu parar de sentir, e aí o parar de sentir, né, é que surgiu na rede social e é um efeito colateral de alguns medicamentos, mas ele é muito raro, né, que é uma apatia que às vezes o antidepressivo traz. E tem estratégias para a gente lidar com isso, né, medicamentos mais ativadores, tudo, mas é um efeito colateral que pode acontecer, mas a ideia do medicamento, eu falo que ele é uma muleta. Então quando a gente torce o pé, a gente não pode pisar com aquele pé no chão, né? Então a gente vai usar o medicamento para quê? Para facilitar o nosso caminhar. Então, junto da terapia, né, que eu falo que a fisioterapia, que a gente precisa fortalecer, precisa ajudar o paciente a desenvolver essas estratégias, né, a medicação também entra nessa importância de facilitar o processo, não que ela vai resolver, não é porque eu estou tomando o medicamento, né, que agora tudo se resolve. Eu acho que funcionaria assim, se eu tô com uma emoção negativa para mais ou para menos, o medicamento vai trazer para o estado normal só, não é isso? Perfeito. Né? É a neutralidade, né, é trazer você ali para o seu ponto zero. Então, às vezes a gente está no -1, -2, ele traz para o zero, para daí a gente se desenvolver, né? Daí vem a parte mais positiva, que é de você aí buscar melhorar a sua qualidade de vida mesmo, atividade física, tudo, né? E uma diferenciação que eu acho que a gente é acostumado também a ver, que o paciente fala, acho que eu tô com muita preguiça, né? Cansaço, eu não consigo sair da cama. Quando que é preguiça e quando que é burnout? Quando que é estafa, né? Esgotamento? Eu costumo dizer que assim, que a preguiça é a pessoa, ela não tem a vontade de fazer, né? Eu tô aqui, você vai cozinhar, eu não tô com vontade de cozinhar, né? A exaustão é você ter a vontade de cozinhar e não ter energia para executar aquilo que a sua vontade traz. Perfeito. Eu acho que essa seria a diferença, assim, né? Para as pessoas pensarem e refletir. Eu estou com preguiça ou estou exausta? Né? Acho que a diferenciação, um tem a vontade, o outro não tem a vontade. Né? A exaustão, você continua ali tendo o desejo, mas você não tem energia para executar. E porque gera preconceito, né? Às vezes você tá lá, vê a pessoa com dificuldade de sair da cama, chegando atrasada no trabalho, né? Em vez de a gente olhar e tentar entender, e isso parte muito também do ambiente de trabalho, né? Que às vezes o ambiente de trabalho não tá lá para enxergar a pessoa, né? Tá para enxergar número. Então a gente vê meta, vê desempenho, mas não enxerga o ser humano. E aí a pessoa tá lá chegando atrasada, cansada, não tá rendendo, e a gente entende que aquilo é preguiça, né? E aí eu acho que vem até essa questão do preconceito das pessoas procurarem ajuda também, que, nossa, vão achar que eu sou preguiçoso, né? Eu não sou preguiçoso, eu só não estou conseguindo. Até para a pessoa aceitar e identificar, para poder ir buscar ajuda, que não é uma preguiça, né? Ela tá realmente sem condições de produzir, de continuar a vida com as tarefas naturais dela, né? Que a sociedade traz esse preconceito, né? E o paciente, ele é tão rígido, né? Eu lembro de um caso que
o paciente estava assim, muito mal, né? Até com pensamentos muito negativos de morte. E eu falei, olha, não dá para você trabalhar desse jeito, sabe? Eu vou te dar um atestado. Ele falou, mas tem como me dar para daqui 2 dias? Porque eu tenho uma reunião tão importante amanhã, né? Então assim, ele tá tão mal, com pensamento de morte mesmo, mas amanhã eu preciso trabalhar, sabe? Então essa personalidade obsessiva, autocobrança, né? O quanto... Mas eu tô me arrastando, mas eu vou cumprir. Exato. Depois eu vejo o que eu faço. Exatamente. E aí é que vai crescendo realmente e vai caminhando pro burnout, né? Pros transtornos mais sérios. Perfeito. Vamos provar? Vamos provar. Escolha. Tá lindo. Eu vou aqui Vai primeiro, aí. que delícia. Eu vou nesse aqui então. Tem um brinde. Maravilhoso. Muito bom. Aprovadíssimo. Então, explicando o que a gente fez, são 2 brusquetas, né? Essa aqui eu fiz o shimeji com shoyu na manteiga e ralei mussarela em cima. Aí a gente flambou um pouquinho essa mussarela. E no outro é também o pão italiano. Coloquei a geleia de damasco, queijo brie, flambei esse queijo brie e aí a gente encerrou com presunto cru serrano. Fica bem bom, vale a pena, viu? Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Quer deixar uma mensagem final? Você pensa em alguma coisa? Eu acho que a mensagem final seria essa mesmo, né? Dentre tantos estímulos que a gente tem na vida moderna hoje, como eu falei, redes sociais, o home office, os papéis sociais todos que a gente desempenha, você tem que estar bem, você tem que estar bonito, você tem que estar magro, você tem que ter dinheiro para viajar, dentre tantos os papéis que são exigidos, nunca esqueça de olhar para a sua essência, nunca esqueça de olhar para aquilo que verdadeiramente importa e que te dá condições para viver todos esses papéis sociais tão desejados, né? Cuidar da saúde mental. Exato. Isso é o essencial. Se você for demitido amanhã, na segunda-feira vai ter alguém no seu lugar, né? Exato. A gente não passa de número. Então, lógico, o dinheiro importa, a gente gosta, né, de ter uma qualidade de vida, quer ter condições para os nossos filhos, mas a gente muitas vezes perde o que é o essencial mesmo, qual que é o nosso propósito, né? Então é construir uma família, mas aí eu tenho que trabalhar muito para ter essa família. E a gente não vive o tempo necessário, né? Então é saber também o horário, o momento de parar, né? Se olhar, se cuidar, para a gente não chegar adoecido. É isso aí. Bom, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E esse foi mais um Cozinhando com o seu psiquiatra. Acompanhe a gente para mais conversas, mais receitas e até a próxima. Até.